Você começou a reter, a dizer não para os impulsos que antes te dominavam. E de repente coisas começaram a mudar. Pessoas começaram a te notar. Mulheres te olharam diferente. Oportunidades surgiram. Negócios que antes pareciam fechados começaram a se abrir. Mas junto com isso, veio também a pressão. A tentação aumentou. A mente ficou mais barulhenta. E você começou a se perguntar: por que, quanto mais energia eu acumulo, mais a realidade parece me testar? Dizem que o homem que segura sua energia se torna mais forte, mais magnético, mais produtivo. E é verdade. Mas o que ninguém te conta é que ao reter sua essência, você não só cresce, você também se torna um alvo. Porque você agora emite algo raro. Você se torna uma ameaça silenciosa para um sistema que se alimenta da sua fraqueza. Você começa a atrair tudo o que deseja, e ao mesmo tempo tudo o que pode te derrubar. Mulheres intensas, propostas sedutoras, portas abertas, com armadilhas escondidas. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque você está fazendo algo certo. E toda força real desperta reações, boas e perigosas. Hoje você vai entender por que a retenção de sêmen faz de você um imã, por que negócios, mulheres e respeito vêm até você, mas também porque as trevas tentam te parar. Vamos expor os tipos de ataque que surgem, as tentações mais traiçoeiras e o verdadeiro campo de batalha que se abre quando o homem decide se elevar. Se você já sentiu que a energia que acumula te dá poder, mas também te expõe, se já notou que o mundo começa a te testar no momento em que você decide crescer, este vídeo vai te mostrar que você não está ficando louco, você está despertando. E agora, mais do que nunca, precisa estar armado, porque os que sobem são os primeiros a serem mirados. O homem comum fala demais. Ele busca chamar atenção com palavras, com performance, com aparência. Mas o homem que pratica retenção muda algo muito mais profundo. Sua presença é quase imperceptível. Não é o corte de cabelo, não é a roupa, nem o corpo, é o campo. Um magnetismo silencioso que começa a se formar quando você para de se derramar, dia após dia, em prazeres vazios. De repente você entra em um ambiente e é notado sem tentar. As mulheres, principalmente as mais sensíveis, sentem antes de ver, não sabem explicar, mas percebem. Há algo naquele homem, algo que não está nos outros. É energia acumulada, energia que não foi desperdiçada. É tensão criativa, é o fogo que não foi apagado. Você não está mais tentando impressionar, porque quem retém já está cheio, e quem está cheio emana. E esse emanar muda tudo. Em um mundo onde os homens são viciados em prazer, o que se retém se torna raro, e o que é raro atrai. As mulheres sentem quando você carrega algo precioso, e seu corpo fala isso antes mesmo da sua boca se abrir. A postura muda, o olhar fica mais firme, o andar ganha ritmo, e principalmente, o silêncio deixa de ser desconforto e passa a ser domínio. É nesse momento que algo interessante acontece. Você começa a atrair mais atenção justamente quando deixa de correr atrás. Porque o instinto feminino reconhece valor, mesmo que o consciente dela não compreenda o porquê. Ela sente segurança no homem que governa seus próprios impulsos. Ela sente desejo por aquele que segura o próprio desejo. Ela sente respeito por aquele que não está desesperado por validação. Mas esse poder vem com um preço. Quando você começa a emanar energia, você atrai. E nem tudo que você atrai é luz. Você passa a ser testado. A mulher que te olha pode ser bênção ou armadilha. A tensão que ela sente pode virar sedução, tentação ou distração. O que era apenas energia acumulada pode se tornar isca, se você não estiver consciente. E o que parecia ser apenas charme natural pode se transformar numa queda, se você não estiver enraizado. Por isso, o primeiro campo de batalha de um homem em retenção não está fora, está na forma como ele lida com o que começa a atrair. Se você ainda precisa provar algo, vai cair. Se você ainda precisa ser notado, vai se perder. Mas se você já entendeu que a retenção é um caminho de poder, não para exibição, mas para propósito, então você começa a discernir quem está se aproximando da sua essência e quem está apenas sendo puxado pela sua energia. Essa é a linha tênue entre a elevação e a queda. As mulheres sentem quando você está acumulando energia sexual, mas só as certas permanecem quando você não a entrega por qualquer coisa. A retenção não é para conquistar mais, é para conquistar melhor. Não é sobre ter todas, é sobre saber quem realmente vê além da sua aura. E nesse processo, você descobrirá algo que poucos homens descobrem. Não é o toque que atrai, é a presença. Não é o desejo que domina, é o domínio do desejo. O silêncio do homem em retenção é ensurdecedor, porque diz: eu não preciso de você, mas se você vier, será recebida por um rei. Há um segredo que poucos ousam considerar.
A energia sexual, quando retida e redirecionada, não apenas muda o corpo, ela muda o campo. E quando o campo muda, a realidade responde. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Propostas surgem, ideias ganham clareza, caminhos antes invisíveis se abrem com naturalidade. Não por sorte, mas porque a vibração do homem mudou. Ele não está mais derramando sua força nas sombras, está guardando, e onde há força guardada, há construção. A retenção é como armazenar fogo sagrado, é transformar a matéria bruta do instinto em energia disponível para criar, conquistar, edificar. E os homens que conseguem atravessar os dias, as semanas, os meses, segurando esse poder, começam a perceber que suas palavras pesam mais, sua presença exige menos, sua intuição se aguça, e suas decisões se tornam mais precisas. É como se a vida começasse a confiar mais em você, como se dissesse: agora você está pronto, não para brincar com as oportunidades, mas para sustentá-las, porque energia sexual não é só prazer, é potência de realização. É o mesmo fogo que acende a paixão que também acende a visão, o foco, a capacidade de liderar. Quando você para de gastar essa energia de forma vazia, o mundo percebe e responde. Oportunidades não gostam de desespero. Elas se escondem dos que mendigam, mas aparecem diante dos que caminham em presença. E presença é o que cresce dentro do homem que para de fugir de si mesmo. Porque todo impulso que você domina, toda vontade que você observa sem agir, se transforma em força interna. E força interna é o que cria magnetismo externo. Você começa a atrair não porque está tentando, mas porque você se tornou. O homem que se tornou rarefeito, diferente, estável, silencioso. Enquanto os outros correm atrás de prazer, você se mantém em pé, firme, com energia pulsando dentro de você. Isso te faz visível para as oportunidades que antes te ignoravam. Elas sentem que agora você tem estrutura para segurá-las. Não é coincidência que tantos homens dizem que após semanas de retenção, começam a receber convites, propostas, parcerias, porque as portas não se abrem apenas com esforço. Elas se abrem com vibração, e a sua vibração muda completamente quando você não está mais vivendo escravo do prazer, mas senhor da sua própria casa. O campo energético ao redor de um homem se torna mais denso quando ele retém. Sua aura se fecha, se fortalece, se alinha. Isso não é esoterismo barato, é espiritualidade vivida no corpo. O esperma é vida, e quem segura a vida dentro de si, começa a carregar um peso invisível, um peso que comunica confiança, liderança, capacidade de manter. E as oportunidades, elas não procuram homens vazios. Elas procuram homens que sustentam, que suportam o desconforto do silêncio, a tensão da espera, o peso da disciplina. Porque é esse tipo de homem que aguenta o sucesso quando ele chega. Não se ilude, não se sabota, não explode em excesso. Quando você retém, você começa a ver as coisas antes que elas aconteçam. Seu campo se antecipa, seu corpo se conecta com a visão, e a visão guia seus passos com clareza. Você deixa de andar em círculos, começa a construir, e como tudo que cresce, você será visto, sentido, e sim, desafiado, porque o mundo sente quando um homem começa a caminhar em poder. Mas nesse capítulo, a resposta não é se esconder, é reconhecer. As oportunidades que você atrai não são sinal de tentação, são reflexo do seu novo nível, e você precisa decidir o que fazer com elas. Porque a retenção não é o fim, é o combustível. O que você constrói com ela é o que define quem você se torna. Em um mundo saturado de estratégias, métricas e palavras vazias, ainda existe uma força que antecede tudo: a energia. A vibração que um homem carrega ao entrar em uma sala é mais poderosa do que qualquer argumento. Ela precede o discurso, ela determina o tom. Ela convence antes que você diga qualquer coisa. E essa energia, que move negociações, abre portas, cria alianças e influencia pessoas, nasce de um lugar muito específico, do domínio interno. A retenção de sêmen, quando bem direcionada, é a fonte oculta da autoridade silenciosa. Não é o que você mostra, mas o que você sustenta. O mundo sente quando um homem está em paz com seus instintos, quando ele não precisa provar nada, quando sua energia não está voltada para conquistar aprovação, mas para sustentar presença. E isso nos negócios, nas conexões, nas parcerias, faz toda a diferença. Quando um homem está retendo sua força vital, sua palavra ganha um peso diferente. Seu olhar é mais direto, sua postura é mais firme, sua escuta é mais profunda. E tudo isso cria confiança, o ingrediente invisível que move as relações humanas. Porque ninguém confia plenamente em alguém que não governa a si mesmo. Mas quando sua energia está contida, estável, centrada, você passa uma mensagem sem palavras. Eu me controlo.
logo posso lidar com qualquer coisa. Essa presença muda a forma como você negocia. Você não aceita qualquer coisa, não porque é arrogante, mas porque não está faminto. O homem que retém não está desesperado por atenção, por validação, por resultados rápidos. Ele está focado, e o foco dele emana. O mundo responde a isso com respeito. As pessoas sentem que estão diante de alguém que sabe o que está fazendo. E não para por aí. A energia sexual, quando transmutada, alimenta a criatividade. Ela sobe, toca a mente, acelera ideias, ilumina soluções. É como uma usina invisível, operando dentro de você. E essa usina move tudo. Um homem que está nessa vibração tem mais ideias, mais clareza, mais coragem. Ele começa a agir antes dos outros, enxerga possibilidades onde ninguém vê, e começa a ocupar espaços que estavam vazios, esperando alguém com força suficiente para preenchê-los. Nos negócios, essa energia se transforma em visão, em instinto, em firmeza diante do risco, porque o homem que segura seu prazer sabe esperar. Ele já enfrentou o desconforto, já resistiu à tentação, e isso o torna mais forte para lidar com as pressões do mundo real. Enquanto outros perdem a cabeça sob tensão, ele permanece. Enquanto outros cedem ao medo da escassez, ele permanece. Porque há um centro dentro dele que não balança. E as pessoas sentem isso. Parceiros sentem, investidores sentem, clientes sentem. Um homem centrado em sua energia gera estabilidade ao redor. Ele não oscila de acordo com os ventos. Ele não negocia sua paz, e por isso, ele se torna uma âncora onde os outros se perdem. E âncoras sempre atraem, mas há algo mais sutil. A retenção muda sua voz, seu tom, sua maneira de comunicar. Você não precisa gritar para ser ouvido. Sua vibração comunica antes da fala. Isso é poder espiritual em ação. É influência sem esforço. É liderança que não se impõe, apenas se manifesta. E com esse poder vem responsabilidades. Porque agora você atrai mais. E com mais influência, mais impacto. E com mais impacto, mais testes. Pessoas vão querer se aproximar apenas para absorver sua energia. Negócios vão surgir apenas para drenar seu foco. Propostas virão com brilho por fora, mas veneno por dentro. E é aí que você precisa lembrar. A energia que você acumulou é para edificar, não para se distrair. A retenção de sêmen faz de você um centro gravitacional. E isso é bonito, mas perigoso, porque o que gira ao seu redor também pode tentar te engolir. Por isso, você precisa estar ancorado em propósito, em visão, em missão. Caso contrário, será puxado para baixo pelo próprio campo que você criou. Então entenda, você está se tornando um líder, mesmo que não tenha pedido. Sua energia está te colocando em posições de influência. Sua retenção está moldando seu destino. Agora, cabe a você decidir o que fazer com esse poder. Porque no fim, os homens que constroem reinos são aqueles que aprenderam a reter não só o sêmen, mas a pressa, o ego, a ilusão, e canalizar tudo isso para algo maior que eles mesmos. O crescimento não vem sozinho. Ele sempre traz companhia. Junto com a expansão, vem a sedução. Junto com a ascensão, vem o teste. Junto com a luz que você passa a carregar, surgem as sombras que tentam apagá-la, e o homem que começa a dominar sua energia sexual entra em um território onde poucos ousam permanecer, o território das tentações silenciosas, sutis, mas devastadoras. É fácil resistir ao que é óbvio, mas o verdadeiro perigo se esconde nas dobras da sua vaidade, nos sorrisos que agora você recebe com mais frequência, nas mensagens que chegam do nada, nos elogios que você não estava acostumado a ouvir, na atenção que antes era escassa e agora é abundante. Porque quando você acumula energia, você atrai. Mas nem tudo o que se aproxima é bênção. O homem que começa a crescer, que começa a ser visto, que começa a emanar uma presença rara, precisa compreender. Agora ele está sendo observado, e não apenas pelos olhos humanos, mas por forças invisíveis que testam a pureza da sua intenção. O universo inteiro, em sua sabedoria, não entrega mais poder sem antes verificar se você é digno dele. E essa verificação vem em forma de tentação. Você começa a receber convites, propostas que parecem oportunidades, mas cheiram a desvio. Mulheres que se aproximam com beleza, mas carregam vazio. Atalhos que prometem velocidade, mas cobram sua essência. E se você ainda tem dentro de si a necessidade de provar, de ter, de mostrar, de ser desejado, você será tragado por essas iscas. A retenção de sêmen faz de você um alvo, porque sua energia se torna valiosa. E tudo que é valioso é cobiçado. O que antes era invisível agora está sendo perseguido. O silêncio que você cultivou começa a incomodar os que vivem do barulho.
A disciplina que você pratica começa a provocar os que vivem na escravidão do impulso, e o brilho nos seus olhos se torna uma ameaça para os que escolheram a escuridão. As tentações vêm com rostos bonitos, vozes suaves e intenções escondidas. Elas não dizem eu vim te derrubar, dizem você merece isso, só dessa vez. Você já foi longe o suficiente. Mas o homem que entende a profundidade do caminho sabe que cada passo dado precisa ser sustentado, e que toda quebra no meio da jornada custa mais caro do que a maioria imagina. Porque cada vez que você cai depois de ter subido, a queda é mais dolorosa. Não porque você perdeu o que tinha, mas porque você traiu o que estava se tornando. A pior dor não é a da perda externa, é a da autossabotagem interna. A de olhar para si e perceber que cedeu ao que já havia vencido. Por isso o crescimento precisa de vigilância. Não paranoica, mas consciente. Saber que quanto mais luz você carrega, mais você atrai o olhar dos que querem apagar sua chama. E que muitas vezes, o inimigo não está fora, está dentro. Na carência não curada, no orgulho disfarçado de merecimento, na pressa disfarçada de ambição. O homem que vence a tentação não é o que se isola do mundo, é o que encara o mundo com um filtro claro. Isso me fortalece ou me enfraquece, e decide com base nisso. Ele não se deixa levar por promessas emocionais. Não entra em jogos que drenam sua presença. Ele sabe que a energia que acumulou é preciosa demais para ser desperdiçada em distrações de curto prazo. E principalmente ele entende que a retenção não é só sobre resistir ao sexo. É sobre resistir a tudo que tenta desviá-lo do seu caminho. É sobre ter clareza no meio da confusão. É sobre permanecer firme quando tudo ao redor diz para soltar. É sobre ter propósito mais forte que o prazer. As tentações continuarão vindo, talvez até com mais força, mas agora, você não é mais o mesmo. Agora, você conhece o valor do que carrega. E homens que sabem o que carregam, não vendem isso por migalhas. Há um ponto da jornada em que tudo começa a ficar mais intenso. E não porque o mundo piorou, mas porque você subiu. O campo ao seu redor se expandiu. Sua energia se tornou mais densa, sua presença mais nítida. E como um farol no meio da escuridão, você passou a ser visto. Por pessoas, sim, mas também por forças. Forças que não querem seu crescimento. Forças que se alimentam da sua fraqueza. Forças que operam no invisível, mas sentem quando um homem começa a guardar seu fogo. A retenção de sêmen não é apenas um exercício físico ou psicológico. É uma declaração espiritual. É como gritar em silêncio: eu não serei mais escravo. E isso perturba o sistema, porque homens despertos não são controláveis. Homens inteiros não se vendem fácil. Homens em retenção são perigosos, porque carregam luz, e onde há luz, as sombras se agitam. Os ataques não vêm sempre de forma direta. Eles são sutis, invisíveis. Primeiro, na mente, pensamentos que não são seus começam a surgir. Uma inquietação repentina, uma vontade absurda de quebrar o ciclo, um sentimento de que isso tudo não faz sentido. E se você não estiver atento, começa a achar que esses pensamentos são naturais, mas não são. São flechas lançadas no seu campo, testes da sua estrutura, armadilhas espirituais disfarçadas de dúvida. Depois vêm as pessoas, algumas reaparecem do nada, outras parecem ser enviadas com um único propósito: tirar você do eixo. E o mais curioso, elas não são necessariamente más. Muitas vezes, vêm com aparência de carinho, de conexão, de oportunidade, mas carregam uma energia de distração, de drenagem, de desvio, e só um homem em alta frequência consegue perceber isso. Você começa a notar que seu sono é mais leve, seus sonhos, mais intensos, que seu corpo sente tensões estranhas, que sua energia oscila sem motivo aparente. E tudo isso tem uma explicação. Você virou alvo, não porque errou, mas porque acertou, porque sua retenção está ativando partes do seu ser que estavam adormecidas. E isso mexe com realidades invisíveis. A batalha agora não é contra a carne, é contra os sistemas que governam o prazer como prisão, é contra os impulsos que tentam te puxar de volta para a Matrix. É contra a sabotagem silenciosa que vem quando você está prestes a romper uma velha identidade. Esses ataques não são para te destruir, são para te testar, para saber se você está mesmo comprometido, para ver se sua disciplina é firme ou apenas empolgada. E é aqui que muitos homens caem, porque acham que estão sendo punidos, quando na verdade estão sendo lapidados. O ouro só é purificado no fogo, e a energia sexual, quando guardada, transforma o homem num metal precioso. Mas esse metal precisa ser provado, e a prova vem com pressão, com confusão, com provações que tocam exatamente nos seus pontos fracos. Porque o inimigo não ataca onde você é forte, ele mira onde você ainda tem brechas. Por isso a vigilância agora precisa ser interna.
não é sobre desconfiar de tudo e todos, mas sobre estar presente o suficiente para perceber quando algo não vibra com seu caminho, sobre perceber quando a conversa, o vídeo, o convite, o pensamento estão carregados de um veneno invisível. E aqui está o segredo: quanto mais ataques você enfrenta, mais clara é a confirmação de que você está avançando. O inferno não se move contra quem está parado, ele se levanta contra os que estão libertando sua energia. E você, ao reter, está resgatando sua força mais ancestral. Está dizendo com seu corpo: eu sou o guardião da minha energia. E isso muda tudo. Então, quando os ataques vierem, e eles virão, respire, recolha-se, eleve sua vibração, ore, medite e fortaleça sua mente. Porque eles só vencem quando você esquece quem é. E você agora está se tornando um homem que lembra, um homem que guarda, um homem que sabe que é alvo, mas não é vítima, é guerreiro. Nem todo preço se paga com dinheiro. Alguns dos maiores custos da evolução são emocionais, e um dos mais pesados é este: a solidão que acompanha os que escolhem um caminho elevado. Quando você começa a reter sua energia, a despertar sua consciência e a caminhar com firmeza, algo inevitável acontece. Você se afasta, não porque quer, mas porque o mundo já não reconhece mais quem você está se tornando. A retenção de sêmen é mais do que disciplina, é transformação, e toda transformação gera um desencaixe temporário. Você começa a perceber que não se encaixa mais nas conversas de antes, que os amigos que compartilhavam suas distrações agora parecem distantes, que os lugares que antes te divertiam agora te drenam, que os convites que antes você aceitava sem pensar agora soam vazios. Você mudou, e o mundo por enquanto ainda não. Essa fase é solitária e dolorosa, porque tudo em você clama por pertencimento, mas agora você pertence a outra frequência, e poucos ainda vibram nela. Você começa a caminhar em silêncio, a carregar uma força que poucos entendem, e isso te afasta, te coloca à margem, porque o homem que se torna raro inevitavelmente se torna incompreendido. As pessoas não sabem explicar, mas sentem sua firmeza, sentem sua ausência de carência, sentem sua energia centrada, e muitas vezes, isso incomoda. Elas não sabem por quê, mas se afastam, ou tentam te puxar de volta para o normal, e você sente que mesmo cercado de gente, há um muro invisível entre você e o mundo. Esse muro se chama consciência. A solidão do homem que desperta é uma travessia, uma estação entre o velho eu e o novo, entre a multidão e a missão. E nessa travessia, você encontra o silêncio, um silêncio espesso, profundo, que às vezes machuca, porque no fundo você queria que alguém entendesse. Queria dividir o fardo, queria um olhar que dissesse: eu vejo você. Mas o caminho do guerreiro começa no deserto, e no deserto a única voz que resta é a sua. É nesse silêncio que você se fortalece, que você escuta o que antes era abafado pelo barulho do mundo, que você percebe o quanto estava distraído, dividido, disperso, e então começa a se reunir, a se centrar, a descobrir que existe dentro de você uma presença que não abandona, um eu que não trai, um espírito que nunca foi embora. Nesse ponto, algo começa a mudar. Você já não teme mais estar só, porque entende que a solidão do justo não é abandono, é consagração. Você está sendo separado, preparado, refinado, para ocupar lugares que poucos terão estrutura para sustentar, para carregar uma energia que poucos terão coragem de proteger, para viver uma missão que exige mais do que palavras, exige pureza. E aqui está a verdade que ninguém te conta: o preço da pureza é o isolamento, o preço da clareza é a incompreensão, o preço da força é o silêncio. Mas quando você aceita esse preço, algo sagrado acontece. Você deixa de ser apenas um homem tentando se proteger, e se torna um templo, um guardião, um ponto de luz num mundo que adora o escuro. Aqueles que suportam esse silêncio se tornam líderes, não líderes de massa, mas de essência. Homens cuja presença basta, homens que sustentam espaços com o olhar, homens que não gritam, mas transformam, homens cuja energia cura, direciona, edifica, porque eles aceitaram a travessia, eles enfrentaram a noite escura, eles continuaram quando todos pararam. Então, se hoje você se sente só, lembre-se, o ouro também é separado, as águias voam sozinhas, as sementes germinam no escuro, o silêncio não está te punindo, está te preparando. A ausência de vozes externas é o convite para ouvir a voz interna, aquela que nunca falha, aquela que sussurra: continue, você não está perdido, está sendo lapidado, porque no fim não é a quantidade de amigos que define sua jornada, é a qualidade da sua conexão com o que é eterno. E quando você encontra isso, até o silêncio vira companhia, até a solidão vira escola, até o vazio vira altar. Existe um ponto na jornada em que algo muda de forma definitiva.
não é mais uma escolha consciente, nem uma disciplina pesada. A retenção que antes era esforço, agora se torna natureza. A energia que antes você guardava por resistência, agora flui por reverência. E nesse ponto, você não é mais um homem comum com uma prática espiritual. Você se tornou um altar vivo. A sua energia não apenas emana, ela governa. A consagração não é um ritual externo, é um estado interno. É quando seu corpo se torna templo, sua mente se torna espada, e sua alma se torna trono. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais se esconder. Sua simples presença começa a gerar mudanças ao redor. Sua fala carrega poder, seu olhar transmite força, seu silêncio impõe respeito. Porque agora, sua energia sexual foi transfigurada em autoridade espiritual. Isso não se ensina, isso não se simula, isso não se compra, só se alcança por quem cruzou os vales da tentação, os desertos da solidão, as batalhas do invisível, e permaneceu. Um homem que permanece não é reconhecido pelo brilho das suas conquistas, mas pela gravidade do seu espírito. Ele não precisa convencer, ele convence apenas por estar. E é aí que você entende, tudo tinha um propósito. O desejo que você sentia, a luta contra os impulsos, as quedas, os recomeços, o isolamento, as provações, tudo isso era o fogo que forjava a sua essência. Tudo era preparação para esse momento em que o prazer não seria mais seu Deus, mas sua ferramenta, em que o sexo não seria mais o fim, mas uma expressão sagrada, em que sua energia não mais te arrastaria, mas te obedeceria, porque agora, você reina sobre si, e esse é o único governo que interessa. O poder sobre os outros é frágil, mas o poder sobre si mesmo é eterno, e é por isso que a retenção de sêmen se torna, no fim das contas, um caminho de soberania. Um homem que guarda seu sêmen não está apenas resistindo ao prazer, está se consagrando para o propósito. E é por isso que você se torna um alvo, porque sua luz incomoda, sua firmeza expõe, sua presença revela. Os sistemas que vivem da distração não suportam a consciência. As energias que se alimentam da luxúria não resistem à pureza. Os relacionamentos baseados em carência não sobrevivem à sua plenitude. E os ambientes sem propósito não acolhem sua frequência. Mas tudo isso é confirmação. Você não foi feito para ser aceito por todos. Foi feito para ser fiel ao que carrega. Você não foi feito para agradar o mundo, mas para se alinhar com o céu. E agora, sua energia é um testemunho, um sinal visível de uma realidade invisível, uma proclamação silenciosa de que é possível viver com intensidade e pureza, com desejo e domínio, com poder e humildade. Você se torna exemplo, mesmo que não queira, mesmo que não diga, mesmo que não pregue. A sua própria caminhada inspira, porque você se tornou raro. E os raros, mesmo sendo perseguidos, sempre são lembrados, não pelos títulos que conquistaram, mas pela presença que sustentaram, não pelo que disseram, mas pelo que encarnaram. Agora, você não vive mais como vítima do desejo, você vive como sacerdote da sua energia. E quando isso acontece, tudo muda. Os negócios que você atrai são mais alinhados, as mulheres que se aproximam são mais conscientes, as amizades que surgem são mais profundas, a missão que te espera é mais clara, porque quando sua energia se torna autoridade, o universo conspira com reverência. Não há mais pressa, há propósito. Não há mais ruído, há direção. Não há mais queda, há subida. E essa subida não é para um trono externo, é para um estado interno, um homem em consagração. E esse homem, mesmo sendo alvo, permanece inabalável, porque sua armadura é invisível, e sua força vem de dentro. Ele não precisa vencer os outros, porque já venceu a si mesmo. E essa é a verdadeira vitória. Se este vídeo falou com a sua alma, não vá embora em silêncio. Inscreva-se agora no canal O Buscador. Aqui nós falamos sobre autodomínio, energia espiritual e o despertar masculino como ninguém mais fala. Comente aqui embaixo. Eu sou senhor do meu destino. Veja também nossos outros vídeos. Cada um deles é uma chave para compreender a força oculta dentro de você. Compartilhe com quem precisa acordar. Às vezes um vídeo é tudo o que falta para tirar um homem da escuridão. Você não está só. Aqui é um campo de treinamento invisível para os que recusam viver ajoelhados.